dia, que a paz e a graça do Senhor esteja na sua vida, na sua família, no seu lar. Tava arrumando a minha casa e vim aqui para compartilhar o que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A vida como culto espiritual. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amaldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensando nesse versículo, trabalhando ali, eu vim compartilhar com vocês que quando nós olhamos para igrejas do passado, nós vemos um certo exagero, nós vemos uma certa exigência de algumas igrejas, que onde as pessoas iam para a igreja e elas eram obrigadas a andar de uma maneira que aquela igreja impunha. E eu não vejo erro nisso, porque eu sempre falo que quando nós vamos para um lugar, nós temos que viver de acordo com aquela igreja fala. Então, assim, se eu não estou de acordo com aquela igreja, eu tenho que procurar uma que assemelha mais a maneira que eu quero servir ao Senhor. O Senhor nos dá essa liberdade. Mas, na medida que as pessoas foram conhecendo a palavra e o que realmente Jesus exigia de cada um, eles foram mudando. E não é errado isso. O problema é que saíram de um extremo para o outro. Por exemplo, a mulher não podia usar calça, não podia usar maquiagem, não podia usar brinco, não podia usar esmalte, não podia usar nada, não poderia cortar o cabelo, não poderia se depilar. Então, assim, era uma exigência, são usos e costumes de algumas igrejas que não é o que a Bíblia exige. A Bíblia exige santidade, modéstia, pudor. Nós temos que olhar para o nosso corpo, para as nossas vestimentas, para aquilo que a gente usa, e que não venha causar escândalo, que o nosso brilho, aquilo que atrai seja a presença de Deus e não aquilo que eu estou vestindo ou usando como exagero. Então isso a Bíblia fala, mas a Bíblia ela não vai proibir algumas coisas que algumas igrejas proíbem. Qual o perigo disso? Qual o problema disso? O exagero, saiu de um extremo para o outro. Pararam-se de usar saias mais compridas, pararam de, mas então se eu posso cortar o cabelo, vou cortar. Então vou usar maquiagem. Aí a gente vê pessoas que estão exagerando na maquiagem, que não condiz com o que a Bíblia fala sobre a mulher andar decentemente. As mulheres pararam de usar a saia comprida, porque a Bíblia não exige que a saia seja lá no pé, pode usar uma calça, só que passaram a usar calças indecentes, passaram a usar roupas indecentes de modo geral, que às vezes a saia é comprida, mas é uma saia extremamente justa, um vestido extremamente justo ou transparente. Enfim, saíram de um extremo para o outro. Aprenderam que não era pecado, então eu posso, só que estão exagerando naquilo que era proibido antes, agora está liberando além do que a Bíblia diz. Como é bom nós conhecermos a Bíblia como ela é através da revelação do Espírito Santo. Só que para isso é preciso moderação. Para isso é preciso viver como a Bíblia diz. Eu sempre falo, eu tenho 3 filhos, eu tenho um de 20, eu tenho um de 14 e agora de 3. No decorrer do ensinamento, da educação dos meus filhos, eu nunca aceitei mentir para eles, por exemplo, o homem do saco vai te pegar. Não vai não. Se tá correndo na frente, se tá fazendo alguma coisa, vem aqui porque eu estou mandando que venha. Porque senão um carro pode te pegar, porque você está na minha frente, um cachorro pode avançar em você. Se a mamãe estiver longe, como é que a mamãe vai te proteger? Então eu dava a ordem e eu falava a verdade. Por quê? Se eu falo mentira, ele vai crescer e vai saber. Não existe homem do saco que vai me roubar.
A Bíblia é a mesma coisa. Lá no passado, as igrejas do passado entendiam, os líderes, que tinha que falar que era pecado, porque senão a pessoa ia fazer. Tinha que colocar um medo exagerado nas pessoas, porque senão elas iam desobedecer a palavra. A palavra por si só tem poder. O Espírito Santo é quem nos convence. Então, nós precisamos pregar a palavra como ela é. Só que nós precisamos pregar a palavra. O problema é que saíram de um extremo. Aí não, aquela igreja é quadrada, aquela igreja fala que tudo é pecado. Irmãos, às vezes eu tenho saudade das igrejas que proibiam muitas coisas. Porque pelo menos a gente não via tanto escândalo acontecendo. Dura coisa é dizer que é pecado. Dura coisa é falar que quem usa uma calça, no caso da mulher, ela não vai para o céu. Quem usa uma maquiagem não vai para o céu. Não vai para os céus desobedientes. Se o Senhor coloca no nosso coração algo, filho, filha, isso eu não quero que você faça, porque tem coisas específicas que o Senhor fala conosco. Se nós teimarmos, mesmo não sendo pecado, aí entra a desobediência. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo? O meu desespero, a minha preocupação e assim, quem me acompanha de perto sabe, e pareço repetitiva, mas é um desespero, é uma necessidade de despertamento, de que, Senhor, as pessoas não estão enxergando isso. Nós sabemos que tem os remanescentes, nós sabemos que tem aqueles que não se é, assemelham ao mundo, mas tem aqueles que estão assemelhando ao mundo, estão conformando com o mundo, e a palavra diz o contrário. A palavra diz o contrário. Ela diz para nós não amaldarmos de acordo com o mundo, para nós não parecermos com o mundo. E aí o que eu vejo? Pessoas na igreja brigando com quem está lá fora. É uma hipocrisia porque nós precisamos pregar o evangelho. Mas nota que as pessoas elas falam mal da prostituta, de quem mexe com droga, do assassino, e tá errado e é pecado. O homossexual, como eu preguei esses dias sobre o homossexualismo. Mas sabe o que me dói de verdade? Não é quem tá lá fora fazendo isso, porque eles serão alcançados. Mas sabe por que está sendo difícil eles serem alcançados? Porque está faltando pessoas que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo. Está tendo muita gente pregando a palavra, mas não foram convencidos dos seus pecados. Pessoas que outrora diziam que é pecado algumas coisas que são, porque costumes, eles vão ser mudados, mas a palavra de Deus, ela não muda. Eu posso falar alguma coisa, vou deixar de usar tal coisa. É um costume que eu parei de usar. É algo que eu deixei de usar, mas que não é pecado. Agora, santidade, Deus exige. Obediência, Deus exige. Renúncia, Deus exige. Como é que eu vou servir a Deus se não houver renúncia da minha carne? Como é que eu vou servir a Deus e andar com short pela rua? Você tem coragem, mulher, irmã, de ir para a igreja de short? Por que você vai andar de short na rua? Não estou dizendo que é pecado usar calça, uma bermuda decente. O problema é que tem pessoas que estão usando short. E eu vejo pessoas que falam do amor de Deus, eu vejo sinceridade. O problema é o testemunho. O problema é que saíram de um extremo para o outro. Vivemos no tempo da graça, mas a exigência, a santidade permanece. A exigência, a mudança de vida permanece. A exigência que nós possamos mudar, ser transformado pela renovação da nossa mente, permanece. E essa renovação da mente não é o que o mundo está fazendo, é o que a palavra diz para as nossas vidas. E o que eu vejo? Pessoas que estão na igreja, pessoas, eu não falo só da minha igreja local, eu falo de modo geral, eu acompanho muitos cantores, pregadores na internet. Quando você ouve um louvor, quando você ouve uma pregação, você fica maravilhado. Mas a palavra, o Senhor diz assim, ele não despede o seu povo vazio. Então você vai ouvir a pregação, você vai ver Deus agindo. Só que a Bíblia diz
que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, expulsei demônios no teu nome, Senhor, eu curei no teu nome. E ele vai dizer: afastai de mim, porque eu não te conheço. Sabe o que quer dizer isso? Aquele que prega, aquele que ora e as pessoas são curadas, elas têm que ter cuidado não de fazer todas essas obras, de atender ao chamado do Senhor. Antes e primeiramente, o mais importante é saber se o nome está escrito no livro da vida, porque nem todo que prega, nem todo que ora e a pessoa é curado, o nome está lá. Então, percebe que as pessoas elas estão preocupadas em eu vou fazer, vai acontecer, e nós, e a nossa alma, e a nossa vida. Como eu estou, Senhor? Senhor, eu estou saindo, eu estou pregando a palavra do Senhor. Senhor, eu estou saindo, eu estou evangelizando, mas como eu estou diante do Senhor, diante do que a tua palavra diz? Pessoas que estão na igreja e estão adulterando e está tornando normal. Está aparecendo que é normal, porque as pessoas estão tendo a mente cauterizada. É o que a Bíblia diz, sepulcro caiado. Por fora está muito bonitinho, muito arrumadinho, pregando a palavra do Senhor, mas por dentro há adultério. Por dentro há pessoas que roubam, há pessoas que mentem, que enganam descaradamente. Mas porque prega e o Senhor age, porque faz a obra e o Senhor age, acha que está tudo bem. Mas nós precisamos andar em santidade, porque quando nós fazemos a obra do Senhor, mas nós não temos a vida transformada, as pessoas vão ouvir a palavra, mas não vai ter o testemunho de que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que tem muitas pessoas saindo das igrejas, se tornando homossexuais? Quantos cantores que outrora nós olhávamos e nós admirávamos e adorávamos ao Senhor juntamente com eles através do louvor, e hoje se tornaram homossexuais e chama a igreja de são religiosos. Por que que as pessoas estão dizendo que não podem julgar? Querem seguir um Cristo que não existe. Querem seguir um Cristo que não exige mudança de vida, não exige santidade. Eu poderia dizer inúmeros nomes de homens e mulheres que estão saindo da igreja e às vezes nem saem, uns saem da igreja e outros nem saem e acham, eu sirvo Deus assim. O problema são os religiosos. Mas como eu disse numa pregação, os religiosos daquela época não acreditaram em Jesus. Os religiosos daquela época, os escribas, fariseus, serviam a Deus, mas não aceitavam que Jesus era o Messias que viria, porque ele não nasceu rico, ele não nasceu sendo filho de um rei, ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura. Mas não tornou Jesus inferior. Jesus, cheio da sua glória, mesmo nascendo na manjedoura, não foi impedido de cumprir a vontade de Deus na terra, que é vir ao mundo para salvar a humanidade. Só que junto com esse salvar a humanidade e morrer naquela cruz, Jesus exige de nós santidade, mudança de vida. Nota que todas as pessoas que tinham encontro com Jesus, elas tinham a vida transformadas. Aqueles que não aceitavam, eles não teriam salvação. Percebe? A mulher no tanque lá de Jacó, a mulher samaritana, Jesus falou, você disseste bem, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Jesus nos chama para uma conversa onde ele rasga o nosso coração diante de nós, onde não tem máscaras. Jesus, ele chega não como uma acusação, ele chega para mostrar o nosso pecado, para que haja arrependimento em nós. Mas ele exige mudança. Jesus, ele morreu naquela cruz, mas não quer dizer que eu não tenho que fazer nada. É pela graça, porque nada do que eu fizer, eu alcançaria salvação. Só que não quer dizer que eu posso viver da maneira que eu estou. Percebe que Jesus, ele sentou com o pecador? Mas o que eu esqueci o nome do homem lá que desceu lá da figueira, daquela figueira brava lá, e ele falou, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais.
Esqueci completamente o nome do homem. Então, o que que acontece? Quando a pessoa tinha esse encontro, por que que o Senhor não preocupava de comer com o pecador? O Senhor estava ali pregando para o pecador. E o Senhor, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Como é que ele ia fugir dos pecadores? A questão é, Jesus, ele pregava na essência, Jesus pregava Deus, Jesus pregava a palavra, que o Pai tinha enviado ele para pregar a palavra. E o que que acontecia? Aquela pessoa era constrangida pelo amor de Cristo. Aquela pessoa era constrangida pela verdade de Cristo. E quando olhava para Cristo, via Deus. Quando olhava para Cristo, via alguém que se doava na totalidade. Por isso se convertia. O que é que Jesus falou para aquele jovem? Ó, disseste bem, você honra teu pai, você segue os mandamentos, mas te falta uma coisa: vende o que você tem e segue. Aquele homem não seguiu a Jesus. E você percebe que Jesus, ele não falou assim: não, vem cá, nós vamos negociar. Tô vendo aí que você está tendo a dificuldade de vender tudo. Vamos fazer o seguinte: vende só um pouquinho. Não precisa vender tudo, não. Não, é vende tudo. Ou seja, o Senhor nos quer por inteiro. Não adianta eu pregar a palavra, não adianta eu falar do amor de Jesus, mas quando eu olho para mim, eu não vivo o que Jesus diz que eu preciso viver. Um perigo: eu fazer a obra de Deus sem limites, eu fazer a obra de Deus sem cuidar da minha casa. Eu tenho que cuidar da minha casa porque é bíblico, sabe por quê? Se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido do meu esposo, dos meus afazeres e saio pregando sem limites, aquilo que é para ser bênção para os outros, eu vou trazer maldição para minha casa. Se eu saio para resolver o problema dos outros lá fora, eu vou trazer problemas para minha casa. Tem que ter um equilíbrio? Tem, porque eu também não posso só ficar cuidando da minha casa e não fazer a obra. Mas deixa eu te falar como que você faz a obra também, por onde você passa. Às vezes você não tira muito tempo para sair, para evangelizar, para falar do amor de Deus, tipo assim, agora eu vou sair e vou fazer isso. Mas você faz numa fila, dando um bom exemplo, porque às vezes a pessoa, eu vou no banco, fala mal, reclama que tá demorando. Às vezes, quando eu tô numa fila, eu falo assim, mas não adianta reclamar. Quando a gente sai assim, a gente tem que saber que vai demorar. Então, aquela pessoa que começou a reclamar perto de mim, quando eu falo dessa forma, a pessoa para de reclamar, a gente vai falando outras coisas. Ou seja, ali eu tô testemunhando o amor de Cristo. Porque imagina uma pessoa cristã, homem ou mulher, um homem cristão, arrumar uma reclamação. Nossa, mas você tá demorando? E que não sei o quê. Olha o mau testemunho. Então, há uma maneira também de nós pregarmos a palavra com o nosso bom testemunho na nossa vizinhança. Porque imagina, se eu saio para pregar a palavra, para evangelizar, para falar de Jesus, mas os meus vizinhos falam, mas a Rose, no caso, para quem não me conhece, meu nome é Rose, a Rose, ela não é uma boa esposa, ela deixa os filhos de qualquer maneira, o marido dela vive reclamando, ou a casa dela é uma bagunça, ou então ela não demonstra aquilo que ela prega. Nós precisamos, antes de sair para fazer, precisamos viver. Perfeito nós nunca seremos, mas nós também não podemos ser desleixados, nós não podemos querer fazer para o outro, porque às vezes a gente quer sair do nosso lugar, da nossa casa, porque ali é difícil, porque ali somos nós e Deus e a nossa família, porque aconselhar é fácil. Coisa fácil é pegar a palavra do Senhor e falar, olha irmã, você precisa fazer isso, 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 o Senhor vai te abençoar. Aí, é fácil. Difícil é quando somos nós que temos que resolver problemas na nossa casa. Então nós precisamos, antes de sair falando lá fora, precisamos ser resposta de Deus para os da nossa casa. Precisamos cuidar da nossa família, sabe por quê? Quando você cuida da sua família, e você sai para fazer a obra, você sai com o coração em paz, porque você cumpriu lá que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel. Às vezes nós estamos preocupados em fazer muito lá fora, mas nós estamos sendo infiéis com os nossos, com os da nossa casa, dedicando amor, dedicando cuidado, zelo, correção, disciplina, ensinamento da palavra, igual eu tenho 3 filhos. Então eu preciso entender, eu tenho que fazer lá fora, mas o meu maior chamado, o meu maior ministério é dentro da minha casa. Mas voltando sobre esse não nos amoldarmos ao sistema deste mundo, o que tem me deixado muito preocupada. Quando surge algo lá fora que as pessoas
do mundo, que a gente chama do mundo, as pessoas que não se confessaram ao Senhor Jesus fazem, torna um escândalo, todo mundo comenta, igual na minha cidade aqui, pintaram o túnel. E tá dando muita polêmica sobre o túnel. E aí todo mundo fala muitas coisas. Eu não concordo com algumas coisas que as pessoas estão falando, porque eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, as pessoas dão muitos nomes para demônios. A Bíblia chama de demônios. Igual falaram sobre preto velho, acaba sendo um desrespeito para as pessoas negras e velhas. Porque se um homem é negro e velho, ele é um preto velho. Mas para algumas religiões afro, eu acho que é assim que fala, chama o preto velho de algum tipo de demônio. E tem muitos outros nomes que eu não vou entrar aqui em questão, porque a Bíblia não dá nome a demônio. Demônio é demônio. Demônio, ele veio para destruir. Satanás veio matar, roubar e destruir. Então não tem que preocupar com o nome de demônio, porque a Bíblia não dá. Saia em nome de Jesus e ponto final. Então o que eu fico observando? Às vezes as pessoas fazem um alarme todo de coisas que o mundo está fazendo, e a Bíblia diz que o mundo está se preparando para ser destruído. Então, não é que nós vamos fechar os olhos para o que está acontecendo lá. Mas o triste é que os crentes, os cristãos, estão fechando os olhos para o que está acontecendo dentro da igreja. O que nós vemos? É assim que o crente está. O crente fecha os olhos para os problemas da sua casa e quer resolver lá fora. Assim tem sido a igreja. Elas querem resolver o problema lá de fora, mas não estão resolvendo o problema de dentro da igreja. Por exemplo, dentro da igreja, há líderes que estão adulterando. Há líderes casando de novo, e a Bíblia condena isso, que para ser líder tem que ser exemplo. Para ser líder tem que dar bom testemunho, e a Bíblia diz como é que tem que ser um líder: marido de uma só mulher. Isso a Bíblia diz. Mas o que os crentes estão dizendo? Nada. Jovens tendo relação sexual antes do casamento. E o que a igreja está se posicionando? Nada. Mulheres cristãs estão andando indecentemente. E o que os líderes estão fazendo? Nada. Pessoas cristãs estão comprando e não estão pagando. E o que a igreja está fazendo? Nada. O que é um muro pintado em uma cidade perto daqueles que foram chamados para ser sal e luz do mundo estão fazendo? Quem são os artistas que pintaram o muro da minha cidade? Não sei, não conheço, mas eu sei de uma coisa: cristãos precisam voltar a ser cristãos. Que João chegava falando? Raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira vindoura? E o que João disse para Jesus? Jesus, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. É chamar chamar o povo para o arrependimento. Mas eu só posso chamar o povo para o arrependimento quando a igreja é tratada como tal, quando a igreja é sal na terra, é luz no mundo. O mundo não tem a Cristo, o mundo tem a igreja para anunciar a Cristo. Nós podemos anunciar a Cristo até em silêncio, porque nós somos o sal, porque nós somos a luz. Onde a luz chega é impossível ter trevas. Mas como essa luz vai chegar se está apagada? Como é que o mundo vai conhecer a Cristo se a igreja não está conhecendo a Cristo? É terrível. Eu fico muito triste. Eu clamo ao Senhor que haja um despertamento, não de usos e costumes, porque usos e costumes não salva, mas que haja um despertamento de temor pela palavra do Senhor, de que haja um temor, uma reverência por aquilo que a Bíblia diz, que haja obediência. A palavra de Jesus é: arrependei-vos.
É chegado o tempo. Jesus está voltando. Ele pode voltar por agora, ele pode voltar daqui 10 anos, 100 anos, mas ele vai voltar. E se ele não voltar, eu ainda viva, eu vou morrer. Como é que eu vou morrer? Como tem sido o meu comportamento, o seu comportamento? É um comportamento que a palavra do Senhor diz que nós temos que ter? O que eu tenho feito da minha vida como cristã? Enquanto cristã, eu estou sendo transformada pela renovação da minha mente? Ou eu estou sendo moldada pelo que o mundo diz? Quantas pessoas estão cantando e pregando e vivendo de uma maneira terrível? Usando da sua vida para pecar. Usando da sua vida para viver de qualquer maneira e pregar a palavra. Como eu disse na pregação, fui dar banho na minha mãe domingo. Meu pai estava assistindo televisão. E aí, num programa, uma pessoa estava falando, que eu estava só ouvindo enquanto eu dava banho na minha mãe. Uma pessoa estava falando assim, olha, eu era jovenzinha, eu ia na igreja, só que depois eu saí. E comecei a cantar funk, só que agora eu voltei para a igreja e continuo cantando funk. O que que tem eu cantar funk? Percebe o que que está virando a igreja? Como é que nós vamos pregar Jesus lá fora se nós que somos igreja, se a igreja, templo, está aceitando o pecado? Deus não divide o seu amor. Deus não divide você. Há dois deuses. Deus verdadeiro e Satanás. Se nós não estamos servindo a Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, nós estaremos servindo aquele que foi jogado do céu para baixo. Ele é o Deus deste século. É Ele quem governa este século, porque Deus verdadeiro permitiu. Se você não serve ao Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, que inclusive te criou e te deu fôlego de vida, você está servindo Satanás, porque não tem como servir a dois senhores. A palavra do Senhor diz que nós vamos aborrecer a um. Então, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Nós precisamos fazer essa escolha e tomar essa decisão. Por que que as igrejas estão aceitando muitas coisas e querem cobrar de quem não tem compromisso com o Senhor? Nós fomos chamados para ser sal e luz, não a qualquer preço. É a preço do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, a preço de mudança de vida, a preço de não conformar com este mundo. Mas nós temos que ser renovados, termos a mente renovadas para que experimentamos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por que que nós não estamos experimentando as vontades do Senhor? Porque nós não estamos tendo a mente transformada pela palavra. Nós queremos seguir um cantor, uma pregadora, porque diz assim, ah não, agora eu posso usar isso, eu posso fazer aquilo. O que que tem mulher namorar mulher? O que que tem homem namorar homem? O que que tem adulterar? O que que tem casar de novo? Quantas vezes eu quiser. E o meu marido me fez raiva? E eu não quero saber do meu marido, vou casar de novo. Tá na Bíblia isso? Alguns discípulos disseram, dura essa palavra, e foram embora. Jesus falou, é dura a palavra? Vocês também querem ir? O que que Pedro falou? Senhor, para quem iremos nós? Somente tu, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Presta atenção, quem saiu depois da pregação de Jesus não foram o povo, não. Foram os discípulos que estavam seguindo Jesus. Não os 12, mas os discípulos que já estavam fazendo a obra. Foram embora, acharam a palavra de Jesus dura. Mas o que que Pedro fala? Não tem para onde ir não, Senhor. Depois que a gente conhece a Ti, é palavra dura, é milagre acontecendo, a gente quer ficar com o Senhor, sabe por quê? Não existe lugar melhor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde nós encontramos a paz e o amor. É na presença de Jesus. Então vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena abrir mão da nossa vontade, da nossa carne. A nossa carne, ela quer nos destruir. A nossa carne, ela quer nos levar para o inferno. Mas o Espírito Santo testifica no nosso Espírito Santo para sermos santos, como é santo aquele que nos chamou.
Então, o que que eu vim aqui, parei meu trabalho, meu serviço para falar? Não vamos nos amoldar com este mundo. Não vamos fazer o que o mundo está fazendo. Ah, tá dando certo. Tem gente que tá pregando aí, tá arrumando outros, homens no caso, arrumando outras mulheres, tá traindo a esposa e nada acontece. Jesus não voltou ainda, essa pessoa não morreu. Jesus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é longânimo, é misericordioso. Só que a ira do Senhor virá. E aí você vai seguir o que Jesus falou? Ou a pessoa que está pregando a palavra e está roubando e está adulterando e está casando quantas vezes dá na cabeça e porque está dando certo, a pessoa continua pregando? Lembra, olha só, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Às vezes nós ouvimos assim, não, mas Deus está usando aquela pessoa, aquele irmão, aquele pastor, e quando ele prega, almas se rendem, e quando ele prega, a pessoa recebe milagre. Quem faz? Quem faz é Deus, não é a pessoa. Só que fazer milagres não vai nos tornar salvos, sabe por quê? Que o milagre é dom de Deus. Quando nós oramos por alguém e a pessoa recebe a bênção, é maravilhoso. Quando nós pregamos e a pessoa depois diz que palavra, eu precisava ouvir isso, é maravilhoso. Mas o dom é de Deus, a palavra é de Deus. O que vai nos levar para o céu é a obediência à palavra de Deus. Não é o quanto que eu prego, não é o quanto que eu venho aqui gravar um vídeo para você. Não, o que vai me levar para o céu é a obediência a essa palavra. É olhar para mim. Eu costumo falar, eu não posso olhar, nós não podemos olhar para o outro, nós temos que olhar para a Bíblia. Ela é quem vai nos direcionar, ela que vai nos mostrar como é que nós estamos, se nós estamos agradando a Deus ou não. Esse vídeo está até bem longo, mas era necessário. Então percebe, as pessoas, nós cristãos, precisamos entender que a Bíblia diz que no mundo, no final do tempo, as pessoas tornariam-se amantes de si mesmas. Por exemplo, a pessoa ela quer um objetivo, ela tem um objetivo, ela vai fazer qualquer coisa para atingir este objetivo. Ela torna-se amante de si mesma. E deixa de fazer a vontade de Deus. Deixa de obedecer a palavra de Deus. Só que nós não temos que sair por aí procurando quem está fazendo. Nós temos que ser e fazer a diferença. A minha preocupação neste vídeo é que você que serve ao Senhor entenda. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, quando eu falo igreja, eu falo de modo geral. Principalmente quando a gente abre a internet e vê pessoas que louvam, que pregam, e depois a gente vê escândalo de adultério, de fornicação, tá lotado. Por quê? Pregam porque tem o dom. Ora e pessoas são curadas porque tem o dom, mas não tem a salvação em Cristo Jesus. Por isso que se não arrepender, naquele dia Deus dirá, apartai de mim, porque eu não te conheço. Então, esse vídeo é para dizer, nós não temos que preocupar no sentido de que quem não serve a Deus ser homossexual. Nós não temos que preocupar, eu vou explicar, em quem não serve a Deus e é adúltero. Nós não temos que preocupar em jovens que estão tendo relação sexual, mas não servem a Deus. Sabe qual é o papel da igreja? É tratar aqueles que estão dentro da casa do Senhor. É nós, enquanto família, olhar para dentro da nossa casa. Tenho 3 filhos. Eu tenho um de 20, um de 14 e um de 13. Eles não serão perfeitos como eu não sou. Mas eu, enquanto mãe, meu esposo, enquanto pai, tenho que observar o comportamento deles e nós aqui cuidarmos dele. Porque tem família que joga para os pastores, tem família que joga para os líderes. Os líderes nos auxiliam. Eu sempre falo para a líder do meu filho de 14 anos, qualquer coisa que vocês observarem nele,
Pode falar, fala comigo, porque eu vou conversar. Então eu dou essa liberdade porque elas têm um tempo com ele e elas vão conhecer um pouco dele que eu não conheço aqui enquanto filho. Elas vão conhecer eles como sendo discipulado por elas. Então, elas vão ver algumas coisas nele que talvez eu não veja, mas eu dou a liberdade que ela venha e me fale para eu aconselhá-lo. Então, nós precisamos correr contra o tempo e pregar na igreja conserto. Nós estamos querendo exigir do mundo conserto que nem a igreja está tendo. Nós estamos querendo exigir do mundo uma santidade que a igreja não está tendo. Isso chama hipocrisia. Isso chama querer resolver problemas lá fora que não estão sendo resolvidos, não estão sendo tratados dentro da igreja. A igreja vai ser perfeita? Não. Mas do jeito que está exageradamente escandalosa. Sabe por quê? Porque quando há o pecado, mas há a denúncia do pecado, quando chama o pecador para o arrependimento é diferente, mas não é isso que nós vimos. Principalmente quando a pessoa é famosa, igual no meio aí de cantores, de pregadores, nós vemos as pessoas pecando descaradamente e aí a igreja apoiando. Não, que não é bem assim, que nós não podemos julgar, nós temos só que orar. Irmãos, nós temos que orar, mas nós temos que denunciar o pecado. O que acontecia lá no passado? Ó, vamos chamar aqui a pessoa que pecou, que está errada, vamos aconselhar. Se ela não resolver, nós vamos falar para a igreja, essa pessoa vai ficar de banco, essa pessoa vai ficar na disciplina. As pessoas pecam e está tudo bem. As pessoas pecam e elas não são nem alertadas do seu pecado. Como é que nós vamos levar Jesus para fora, para o mundo? Como é que nós vamos expandir? O que os discípulos pregavam? Arrependimento. O que Paulo, enquanto estava preso lá, Paulo não estava preocupado com a prisão, Pedro não estava preocupado com a prisão, Estevão, prestes a morrer, apedrejado, ele não estava preocupado se ele ia morrer, ele estava falando quem era Deus, o que ele fazia, as mudanças, o que os homens de Deus tiveram que passar. Estevão estava prestes a morrer, ele não estava se defendendo, ele estava anunciando o evangelho como ele é, falando de pessoas que renunciaram a si mesmo para falar de Jesus. É isso que nós precisamos. Falar de Jesus. Nós precisamos mudar de vida. Na verdade, falar de Jesus está falando até demais. Precisamos mudar de vida. Porque quando nós mudamos a nossa vida, com o nosso testemunho já é uma boa coisa lá fora. Se nós cuidarmos da nossa família, é menos uma família problemática lá fora. Vocês já viram nesses vídeos policiais? Muitas vezes, quando se pega um rapaz drogado que assassinou alguém, você vai ouvir a conversa do camarada, é filho de crente. Onde está a mãe desse menino? Onde está o pai desse menino? Lá na igreja? Onde que está a mãe e o pai desse menino? Pregando a palavra lá fora e abandonou o filho? Isso é pecado. Porque antes de eu pregar lá fora, eu tenho que cuidar dos meus filhos, zelar pelos meus filhos. Isso não quer dizer que eles não vão fazer o errado, que lá eles vão decidir na frente. Mas uma boa parte, eu falo isso com tristeza no coração. Boa parte daqueles que estão perdidos são de pais que não cuidaram da sua casa, são de pais que preocupavam tanto com a obra lá fora e esqueceram que a obra maior começa na nossa casa. O nosso ministério maior começa na nossa casa. Como é que eu vou sair para evangelizar alguém, para conversar e aconselhar alguém lá fora se o meu filho estiver precisando de conselho? Se o meu filho estiver precisando de carinho, se o meu esposo estiver precisando de um tempo para ele, de um conselho, de ouvi-lo, aí eu vou, não, depois eu te ouvo que eu vou lá fora agora, eu vou pregar a palavra lá fora. Não, eu vou dedicar a minha família, sabe por quê? Naquele grande dia, o Senhor vai me cobrar como eu cuidei da família que Ele me deu. Naquele grande dia, Ele vai me cobrar dos filhos que Ele me deu. Então, vou pregar lá fora? Vou anunciar a Cristo? Vou, mas antes eu vou deixar minha casa organizada, eu vou deixar a minha vida organizada, para que quando eu sair, aqui esteja protegido, aqui esteja sem brechas para que o inimigo entre e destrua a minha casa. Quando eu for, eu vou ter a convicção de que os meus estão protegidos. Então, assim, muda de vida. Não se amolde a este mundo. Ah, mas tem pessoas que pregam a palavra e andam com short. O que tem? Tem.
Tem, porque a Bíblia diz que nós temos que andar com modéstia, nós temos que fazer a diferença. Nós não precisamos andar com a saia lá no pé, uma blusa aqui, ou então igual eu tô aqui, às vezes a pessoa quer uma camiseta, não é pecado, mas vai colocar decote mostrando o seio? Não pode. A Bíblia fala que não. O homem vai ter comportamento errado, o homem vai sair andando na rua olhando todas as mulheres que passam pela frente? Não, porque ele tem que entender que tem uma esposa em casa, tem filhos em casa e acima de tudo tem um compromisso com o Senhor. Do que adianta um homem pregar bem, cantar bem, se ele dá mau testemunho? Do que adianta uma mulher falar bem de Jesus, se você vai olhar para ela, ela não vai representar Jesus na terra, ela não vai estar sendo sal, ela não vai estar sendo luz. Nós fomos chamados para ser sal, nós fomos chamados para ser luz. Que o Senhor te abençoe, que abra o seu entendimento e que nós possamos nos unir. E que a nossa preocupação maior, antes de anunciar Jesus lá, nós possamos deixar que Jesus nos use como luz. Que sejamos luz primeiramente. Que não tem como eu mostrar a luz que é Jesus sendo eu trevas. Então sejamos luz para que nós possamos chegar no ambiente e o ambiente ser transformado. Mas para isso é preciso pregar a verdade. Muitas vezes com dureza, como disse João, raça de víboras. Ou às vezes com amor também. Jesus chegava e falava: o que quer que eu te faça? Mas também Jesus dizia: para seguir, para ser o meu amigo, tem que fazer o que eu mando. Então Jesus, ele nos dá uma ordem. Quer ser meu amigo? Vai ter que me obedecer. Então essa é a palavra. Não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, obedeça ao Senhor, seja moldado pela palavra, para você experimentar quem é este Deus e o que Ele pode fazer na sua vida e na sua família. Deus te abençoe, amém?